Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa Semana Santa, que milagres, que coisas extraordinárias venham acontecer em nossas vidas. E nós estamos nessa Semana Santa nos preparando para a Santa Ceia que vai ser realizada neste próximo domingo. A nossa expectativa é muito grande para o culto de hoje, às 19 horas e 30 minutos, a nossa célula sexta-feira, que vai ser algo glorioso, e também a nossa Santa Ceia, que vai ser realizada neste domingo, às 9 horas da manhã. Nós vamos falar hoje acerca de 3 capítulos do profeta Miqueias, tá certo? Vamos dar aí continuidade a nossa leitura da Bíblia. E o livro do profeta Miqueias é um profeta que ele vai profetizar num tempo muito importante da história de Israel. Então, a sua cidade natal, que eu vou ler aqui agora para vocês, diz assim um começo, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias é de Moresete. Essa é a cidade de natal de Miqueias, Moresete. Durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então, essa cidade natal do profeta Miqueias é muito forte, que é 30 quilômetros de Jerusalém. Então, Miqueias era um estrangeiro na nação. Não temos muito detalhes. Uns dizem que o seu trabalho era no campo, né? Voltado ao campo. Então, nós não temos aqui, nós temos poucas evidências sobre isso. Então, ele vai atuar no reino de Judá, Israel, por volta do século 8, o profeta Miqueias, né? Antes de Cristo. Então, ele é contemporâneo de Isaías, Amós e de Oséias. É um grande homem de Deus. A sua mensagem é misturada com advertência e esperança. Então, Miqueias é um profeta que fala muito e condena a injustiça social pela corrupção e pela idolatria. Então, ele pregava a injustiça social, corrupção e também a idolatria. Eu gosto muito de Miqueias, que muitos desses temas aqui, ele fala muito dos líderes religiosos, né, e os líderes civis. Miqueias, ele é conhecido pelas suas fortes denúncias contra os ricos, os poderosos, que oprimia os pobres. Essa opressão, então, ela não vem de hoje. De há muito tempo já existe essa opressão dos ricos, dos poderosos contra os pobres. E ele vai proclamar a restauração futura do povo, né? E aqui também para o reinado messiânico do Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar do julgamento de Samaria e de Jerusalém. O versículo 2 do capítulo 1 diz assim: ouçam todos os povos, preste atenção, ó terra e todos os que nele habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como uma cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes, encostas abaixo. É muito forte. Então, o versículo 2 até o versículo 4, ele fala aqui da destruição de Samaria, que vai ser certa, e os ricos serem destruídos. Então, a cidade será reduzida aos escômodos, do verso 6 ao verso 7, que diz assim:
Por isso farei de Samaria um monte de entulho, em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei o descoberto os seus alicerces. Veio a condenação e é muito forte. Então ele continua aqui, aí talvez você fala, poxa pastor, por que a destruição? Por que veio a ira de Deus? A idolatria. A idolatria. Nós temos que adorar só Deus. Então aqui tudo isso por conta da idolatria. Não é Paulo, nem João, nem Davi e nem Sansão. O nome dele é Jesus. Esse é o nosso Deus. Então Miqueias lamenta aqui profundamente do que vai acontecer, chorando pela destruição iminente da cidade. Olha o que diz aqui o verso 8 e o verso 9 acerca de Miqueias. Ele fala assim, ó, por causa disso chorei e lamentei, andei descalço e nu, ruivei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Ele ficou muito triste, porque aquelas pessoas não quiseram dar ouvido a Deus. Nós ficamos tristes também quando uma pessoa não quer dar ouvido a Deus. Fico muito triste, como o profeta Miqueias. Então aqui ele ficou muito triste, um lamento do profeta, um desespero do profeta. O capítulo continua aqui falando, listando várias cidades de Judá, provendo aqui o seu destino como parte do julgamento. Então, nós tiramos uma lição aqui no capítulo 1 acerca do pecado da idolatria. Não é Maria, não é João, nem José, o nome dele é Jesus, né? E ele falou sobre a injustiça social, que ia trazer grandes consequências inevitáveis. O capítulo 2, o propósito aqui, o assunto é denunciar. O profeta Miqueias denuncia aqui a opressão dos ricos, os poderosos, que tinham proveitos dos pobres. Parece até que ele estava vivendo nos tempos de hoje, né? Então, ele começa aqui condenando quem planeja maldade durante a noite e executam ao amanhecer. Eles cobiçam e tomam propriedades dos outros, especialmente dos pobres. Tem uma canção que fala que o pobre continua sendo mais pobre e o rico continua sendo mais rico. Corrupção, exploração social hoje também é muito grande, principalmente no nosso país. O verso 1, verso 2, como resultado, Deus promete aqui enviar aqui a calamidade aos opressores, né? Tirando eles tudo o que eles acumularam. Tem pessoa que só vai acumulando e roubando, explorando e acumulando. Vai chegar a hora. Pode ter certeza disso. Vai chegar a hora. Então, o povo, especialmente os líderes que aparece aqui, eles não queriam ouvir a advertência do profeta Miqueias, né? Que preferiam os falsos profetas que prometiam paz e prosperidade. O povo preferia os falsos profetas. E os falsos profetas, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir, não aquilo que Deus falava no coração deles. Então, a gente lembra aqui até do profeta Jeremias pregando aqui a verdade, mas as pessoas procuravam os falsos profetas, porque eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E quantos são os pastores também que falam aquilo que as pessoas querem ouvir? É ou não é verdade? Então não é diferente do tempo nem de Jeremias, de Miqueias, Isaías e dos profetas, não é diferente de hoje também, né? É muito forte. Então, apesar dessa dura condenação,
O capítulo 2 termina aqui com uma promessa de restauração, porque esse é o nosso Deus. Miqueias, capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: olha só, vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir os remanescentes de Israel. Eu ajuntarei como ovelhas no aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Esse é o nosso. Se tão somente você tem um coração quebrantado, pode ter certeza que vai ter restauração. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Aqui no capítulo 3 do profeta Miqueias, fala da corrupção dos líderes e dos profetas falsos. Então ele vai denunciar aqui os líderes e os líderes religiosos de Israel. Então Miqueias, ele não vai poupar críticas aos líderes de Israel que deveriam estar cuidando do povo, mas em vez de cuidar do povo, estava despedaçando a vida daquelas pessoas, pisando. Líderes religiosos, olha só, líderes religiosos que eram para dar uma palavra de fé, não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. E o profeta estava ali, pregando contra aquelas pessoas. E a gente tem que ter fé também para pregar e falar o que tem que ser falado contra a injustiça social, contra a idolatria. Tem pessoa que tem medo de falar da idolatria. É uma verdade. Então aqui, ele, de uma forma figurada, né? Essa exploração dos líderes, dos governantes sobre o povo, sobre o pobre, como eles estivessem devorando a carne daquele povo, como hoje também. Então, uma da maneira dele falar figurada para mostrar a destruição que eles estavam fazendo. Olha o que os líderes religiosos estavam fazendo. Por causa dessas atrocidades, Deus não ouvirá as suas orações, nem os seus clamor. Nem o clamor deles, quando o julgamento chegar. Então tem pessoa que faz, ela fala assim, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou falar com Deus, vou clamar a Deus, Deus vai me ouvir. Não, Deus não vai ouvir, não. A pessoa, ela comete injustiça, ela promove o mal das pessoas, tira das pessoas e vai falar com Deus, Deus não vai ouvir. No verso 4, está aqui, aquele povo, uma vida de pecado, uma vida de injustiça social. Então, uma vida muito feia diante de Deus, trazendo prejuízo para outras pessoas. Aí a pessoa pega no outro dia, amanhã, então eu vou orar. Deus não vai ouvir, por causa da opressão que você tem feito com outras pessoas. No verso 5 e no verso 7, ele denuncia aqui os falsos profetas e só falam que o povo quer ouvir. Palavras bonitas, palavra que vai levantar o ego das pessoas. Então, e eles faziam tudo isso por troca de dinheiro. Troca de dinheiro. Então, prometendo paz, alegria, mas o povo não tinha paz, nem alegria e nem a prosperidade. O verso 8 do capítulo 3, para a gente finalizar, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e da sua justiça. Quanto a mim, graças ao Espírito do Senhor, que nós estamos aqui, levando a palavra, pastoreando, discipulando, ajudando as ovelhas. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. Porque se fosse depender das minhas forças, eu não teria forças para guiar esse rebanho e ser boca de Deus e o canal da bênção.
E para encerrar, aqui no verso 12 do capítulo 3, diz assim as Escrituras Sagradas: Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Veio a condenação, porque eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus. E aqui terminamos o capítulo 1, capítulo 2 e o 3. Amanhã, o profeta Miqueias, nós vamos continuar, capítulo 4, 5 e 6. Fique conosco, porque nós vamos chegar lá. E lembrando a todos vocês, hoje às 19 horas e 30 minutos, traga a fronha do seu travesseiro para a gente ungir. Nós vamos orar forte, porque quem vai dominar a sua mente vai ser o Senhor Jesus. Esse culto do sobrenatural eu aguardo por todos vocês. E eu vou deixar aqui o Pix da igreja. Se você ama essa obra, se você é de outro estado, pastor, sou de Minas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Acre, de Tocantins, pastor, eu gostaria muito de ajudar essa obra. Pode ter certeza que a semente, ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Ajude essa obra. Pastor, eu quero dizimar, eu quero ofertar. Faça isso. Está aqui, ó. Vou deixar aqui a chave Pix dessa obra para você semear. Tenha um dia abençoado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir. Até mais. Deus abençoe.